Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O meu nome é Juliana e este é o Admirável Livro Novo. E hoje eu vou falar pra vocês sobre o livro Teto para Dois, da autora Beth O'Leary. Fiquem ligados aí e roda a vinheta. Eu sei que ele se tornou um pouco famosinho num tempinho atrás e eu posso dizer com selo de garantia que ele merece toda a fama que ele tem. E quem tá receoso pra ler ele, ou então não sabe se vai curtir a leitura, que vale a pena. Mas tá, o que faz ele ser um livro tão bom assim? Vamos por partes. A história se passa na Inglaterra e inicialmente nós acompanhamos Tiff, uma editora assistente que acaba de terminar um relacionamento com seu namorado e ela precisa procurar, assim, imediatamente um lugar pra morar, porque até então ela dividiu o apartamento com ele e já não tava dando mais pra ver ele chegando em casa com outras mulheres. Então ela sai à procura, assim, desesperada por apartamentos pra morar em Londres. Só que tem um porém, ela tá com muita dificuldade porque ela tem alguns requisitos básicos, como por exemplo, ser localizado no centro de Londres, onde é perto do trabalho dela, então ela não vai ficar muito tempo no metrô. E também precisa ser barato, porque senão ela não vai conseguir bancar com a ninharia que ela ganha de salário. E é aí que o Leon entra. O Leon, ele é um... O Leon é um apartamento. O Leon, ele é um apartamento. O Leon, ele é um enfermeiro. O Leon, ele é um enfermeiro que trabalha no... O Leon é um enfermeiro que trabalha numa clínica de cuidados paliativos e normalmente ele trabalha no turno da noite, então ele só vai pro apartamento dele de manhã cedo para ele dormir e de noite ele vai trabalhar de novo. E nos finais de semana ele fica no apartamento da namorada dele, ou seja, o apartamento dele fica inutilizado por muito tempo. E como ele tá precisando de uma renda extra, ele resolve colocar o apartamento dele para alugar por um certo período, esse período que ele tá trabalhando. Então, por exemplo, a pessoa, o inquilino, vai ficar com o apartamento durante a noite e nos finais de semana, onde ele vai estar com a namorada dele. Enquanto ele vai ficar com o apartamento durante a parte do dia. Dessa forma, ele nunca encontraria o inquilino e ele ganharia uma renda extra, o que estava ótimo pra ele. E é aí que deu match. Mas espera, deu match os horários. Não tô querendo dizer nada. Os horários super batiam com o da Tiff e o aluguel cabia no orçamento dela. Só que tinha um porém. Nesse apartamento só tinha um quarto. E nesse quarto só tinha uma cama. Sim, mesmo que em horários diferentes, eles iam dividir a mesma cama. Já tá parecendo clichê romântico demais pra você? Quando a jovem contou para seus melhores amigos, Mo e Gert, o que ela estava planejando fazer, eles acharam muito estranho ter um apartamento no centro de Londres tão barato para alugar. E quando elas souberam que na verdade ela ia dividir o apartamento com uma pessoa, um homem mais especificamente, que ela não conhecia, inclusive ia dividir a cama, eles tiveram certeza que a amiga deles tinha pirado completamente. Mas a Tiff já tinha se decidido que ela ia ficar com o apartamento, então ela ligou pro Leon para eles resolverem logo essa questão da mudança. No dia combinado, quem foi conversar com o Tiff não foi o Leon, foi a namorada dele, que estava super animada. Yeah! Não. Então ela repassou todos os detalhes, que ela ia dividir a cama com o Leon, mas nunca no mesmo horário, e todas as outras coisas. E finalizou dizendo assim que qualquer coisa era para ela se dirigir à namorada e não a Leon. Depois de um tempo morando no lugar, entretanto, ela começou a enxergar coisas que ela precisava falar diretamente ao Leon. Coisas do dia a dia, coisas sobre a casa, coisas que não faziam sentido falar com a namorada dele. Então ela foi lá, escreveu um post-it como este daqui e colou ele na parede. No dia seguinte, havia um novo post-it com a resposta do rapaz. E no outro dia, tinha um novo post-it com outra resposta dela. E foi assim que começou a comunicação entre eles. Nada de ligações, nada de mensagens de texto, nada de pombo-correio, apenas post-its. Teve um momento que eles até conversaram por telefone, mas foi super estranho porque eles sentiam que a intimidade que eles tinham conversando pelo post-it
era diferente deles estarem conversando por telefone. Então, era o lance deles conversar por post-it. E uma das coisas que eu mais gostei desse livro é que os personagens secundários, os amigos da Tiff, os amigos do Leon, os pacientes da clínica que ele trabalhava, enfim, eles não são esquecidos pela autora, eles também têm histórias e as histórias deles também são relevantes pro livro. Só que isso não tira o foco dos personagens principais, muito pelo contrário, só ajuda eles a elaborar o enredo inteiro. E quem me acompanha há mais tempo aqui no canal e já viu os outros vídeos sabe que eu sempre tô reclamando que os personagens são deixados de lado, que eles são esquecidos pelo autor, pela autora, enfim. Só que nesse caso, a autora super criou uma narrativa pra eles gostosa de ler. Sério, eu amei. Ela criou a história deles de uma forma que você quer ler mais sobre, você gosta deles, você quer adicionar eles no seu Instagram, você quer que eles tenham um livro próprio. Aquelas. Você quer acompanhar a vida deles mesmo quando não tem nada a ver com a história dos personagens principais. Só que eles não tiram o foco do livro propriamente dito. Só que também não deixa ele sendo uma mosca que vez ou outra posa no enredo dos personagens principais e depois vai embora. Muita gente deve pensar, e talvez este seja o grande receio quando lê a sinopse, que é só mais uma comédia romântica, um clichê romântico desses água com açúcar, que é super previsível e a gente já começa a ler sabendo do final da história. Só que vai por mim. O desenvolvimento desse livro é surpreendente, é incrível. É cheio de histórias complementares e é super importante. Outra coisa que me chama a atenção nesse livro, mais uma, né? É como os capítulos são divididos. Cada um é contado por um dos dois, ou a Tiff ou o Leon. E no decorrer da história, vocês vão percebendo que a Tiff ela é mais extrovertida, cheia de amigos, ela é assim mais solta, enfim. E o Leon, ele é mais quieto, mais na dele, introvertido, ele tem menos amigos, inclusive boa parte dos amigos dele são pacientes que estão internados, né, na clínica paliativa. Então, assim, é uma pessoa completamente diferente, total oposto da Tiff. E isso, caro leitor, afeta completamente na forma como cada um desses personagens narra o seu desenvolver da história no capítulo que ele é o narrador. Quando você lê, você vai entender. E se você já leu, você sabe do que eu tô falando. Outro ponto importante que mais me prendeu nesse livro são os temas tratados nele, que são extremamente importantes. O que demonstra que ele não é só mais um clichê romântico, uma comédia romântica. Embora eu e toda a equipe deste canal adoremos uma. A autora insere nesse livro questões como relacionamento abusivo, como uma pessoa pode ficar tanto tempo imersa a ele e como é importante a ajuda dos amigos para ela tentar sair dessa imersão. Vemos questões como homofobia e como coisas do passado podem afetar muito a vida presente de pessoas, mesmo depois de décadas. Encontramos a importância sobre os cuidados paliativos e, embora muita gente ache que são só pessoas que estão no fim da linha, que elas já não têm mais nada para viver, que só dá um sedativo e pronto, essas pessoas elas têm histórias, elas têm vidas e elas não merecem ser menosprezadas desse jeito, sabe? E além disso tudo, ainda tem a condenação de uma pessoa inocente, o que também aborda questões como racismo e, novamente, como a família e os amigos podem ajudar as pessoas a passarem por adversidades e tornar uma coisa que traz sofrimento menos dolorosa possível. Sim, são muitos temas para um livro relativamente pequeno e o que mais me deixou impressionada é justamente isso. A autora consegue transformar todos esses temas junto com uma história e sabe, as coisas se complementam, elas não ficam soltas, elas não ficam perdidas, elas são complementares umas outras. Essa história é muito bem estruturada, eu nunca vou parar de falar isso. Eu li esse livro no início da quarentena, em menos de 24 horas. Quer dizer, pra ser sincera, eu li em uma noite inteira.
E eu até confesso que eu fiquei com um pouco de culpa na época, porque os meus 15 dias de quarentena iam acabar e eu ia estar ferrada pra acordar, pra ir pra faculdade de manhã cedo. Só que depois disso, né, se passaram alguns anos e ainda estamos aqui. Mas tudo isso significa que eu tive culpa à toa. Esse é um daqueles livros que novamente você pega e não dá vontade de soltar ele e você lê ele o mais rápido que você pode, porque você anseia saber o que vai acontecer, você cria teorias na sua cabeça, você quer saber se essa teoria ela vai ser concretizada. Só que à medida que vai acabando, você fica tipo, não, volta, demora mais. Sabe, você quer fazer durar, mas você quer acabar rápido ao mesmo tempo e é uma mistura de sentimentos louca. Só que quando você acaba, você fica assim, olhando pra parede, pedindo mais e tentando processar toda a história. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar sua curtida, comentar e compartilhar. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, o Instagram é @admiráveillivro e o Scooby é admiráveljuliana. Vejo vocês no próximo vídeo. Mil beijos, câmbio e desligo.